Glória a Deus, bem-vindos amigos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Hoje vamos estudar o selamento do povo de Deus em Apocalipse 7. Apocalipse 7 é uma sequência do Apocalipse 6, que fala do selamento do povo de Deus, que fala sobre o juízo investigativo, para que Deus afinal coloque o seu selo sobre o seu povo, de todas as igrejas, de todas as religiões, especialmente selando aqueles que vão ensinar a mensagem ao mundo, os 144 mil e uma grande multidão que há de ser salva como resultado da pregação deles, do seu exemplo, como resultado do batismo do Espírito Santo. Então você está convidado a assistir esse vídeo até o final para descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida, qual é a sua parte dentro dessa missão. Que Deus lhe abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos. Vamos à Bíblia, Apocalipse 7, de 1 a 4. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Muito bem, então em Apocalipse 7 nós temos aqui um pedido urgente de selamento do povo de Deus, e tudo indica que esse selamento é importante para a sua proteção, pois somente depois de havê-los selados é que é permitido a 4 anjos soltar os ventos de destruição. Então temos aqui 4 anjos em pé nos 4 pontos cardeais da terra, o mundo inteiro, né? Segurando os poderes do mal que agem no planeta, impedindo-os de realizarem um conflito mundial. Então os 4 anjos estão segurando ventos. Os anjos representam a proteção de Deus. Os cantos, a terra não tem cantos, né? A terra é arredondada, então é um símbolo. E temos então os 4 cantos, são os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, todo o planeta. Isso significa que não haverá uma terceira guerra mundial nas proporções que nós temos hoje condições de fazer, né? As nações bélicas, porque senão destruiria completamente todos os seres vivos, todos os seres que estejam na água, na terra, árvores, todos seriam destruídos. Então, o propósito de Satanás é que haja uma guerra nessas proporções, com a intenção de destruir, de erradicar o povo de Deus, de impedir que o remanescente realize a sua obra de levar o evangelho de salvação ao mundo. Por isso, eles representam um perigo, uma ameaça aos planos de Satanás, e por isso a determinação dele de erradicá-los, ok? Então, nós temos aqui que um outro anjo, que são os mensageiros de Deus, esse outro anjo que vem do lado do Oriente, do nascimento do sol, ele tem o selo de Deus, um selo de proteção. Que selo é esse? É o selo do Espírito Santo? Com certeza não é. Você vai descobrir até o final que não é o selo do Espírito Santo, como muita gente ensina. Por que não é? Porque o selo do Espírito Santo é dado a todos os crentes de qualquer igreja no momento em que eles passam a crer no Evangelho e a aceitar a Jesus. E este selo aqui está sendo trazido no contexto do fim dos tempos, no contexto do final da obra de Deus para ser completada na terra. Então, nós temos o quê? Foram selados 144 mil pessoas que são procedentes das 12 tribos de Israel. Foram selados 12 mil de cada tribo. Da tribo de Judá foram 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então a quantidade, 144 mil. Quem são eles, os 144 mil?
São judeus? São testemunhas de Jeová? É um número simbólico ou é um número literal? Você vai perceber que é também um número simbólico, é também um número literal. Mas vamos tratar disso com mais calma depois. Vamos entender justamente o que dizem as denominações. Alguns comentaristas dizem que são judeus, ou eles são símbolos da Igreja de Deus. Pelo fato de que são 12 tribos de Israel, alguns acham que são judeus literais, mas não são. Por quê? Porque não existem mais as 12 tribos e não pode ser comprovada a ancestralidade de qualquer judeu até sua tribo original, porque os documentos que antes comprovavam a ancestralidade de cada judeu foram destruídos, foram queimados no cerco e destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 da Era Comum. Então, os documentos que comprovavam de onde procedia cada judeu de qual tribo não existe mais. E por isso, aqueles que reivindicam ser judeu, na verdade, são israelenses. Muitos deles são aqueles que nascem no território de Israel. Pode ser muçulmanos, pode ser de qualquer religião, pode ser cristãos, mas nasceram em Israel, são israelenses, mas não são judeus. Porque judeus mesmo são aqueles que ou se converteram ao judaísmo, praticando circuncisão, mas não são judeus de fato, porque eles não podem ser rastreados à sua origem até alguma das tribos antigas dos filhos de Israel. E judeu mesmo é aquele que tem uma mãe judia. Mesmo assim, ele não pode ser rastreado até a tribo original de Israel. Então, muitos que se dizem judeus e dizem que são de tais tribos, na verdade estão supondo, não têm certeza por conta dos fatos aqui já apresentados. São testemunhas de Jeová? Também não. Os testemunhos de Jeová é um ramo do cristianismo, uma seita cristã, que reivindica que apenas 144 mil vão reinar com Jesus no céu. Céu para eles não é uma realidade, é apenas uma forma de governo superior. E, portanto, deles serão escolhidos 144 mil, especialmente pessoas que, depois do ano de 1914, que é um ano marcado para eles, como o ano que Jesus passou a reinar, invisivelmente, e que os 144 mil são daqueles que sobreviveram àquele fatídico ano de 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Acontece que esses velhinhos já morreram todos. Então, 144 mil é uma doutrina das Testemunhas de Jeová que é constantemente modificada. E o que ela representa? Apenas um desejo de supremacia entre eles. Haverá uma classe que vai comandá-los, enquanto que outros vão viver na terra e uma classe deles vão mandar nesses que ficarão na terra. Então, não passa apenas de um exagerado desejo de ganhar importância bíblica, um fato que nenhuma doutrina do Testemunho de Jeová tem apoio bíblico. É apenas uma distorção da palavra de Deus para satisfazer as exigências da torre de vigia, da sociedade que lhes ensina o que devem acreditar. Então resta-nos supor, já que não são judeus reais, nem Testemunho de Jeová, é um símbolo da igreja cristã, aquela igreja cristã autêntica, com raízes judaicas. A igreja dos remanescentes, a igreja de Deus, que vem desde o Antigo Testamento, guardando, apoiando a verdade, tornando-se fiéis testemunhas de Deus, guardando a aliança de Deus, obedecendo à lei de Deus, e que sobrevive até hoje os descendentes dessa igreja, que é representada como uma mulher desde o Antigo Testamento. Então, os 144 mil são, na verdade, um símbolo da igreja dos remanescentes, da igreja de Deus, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os judeus guardam os mandamentos de Deus? Provavelmente sim, mas tem o testemunho de Jesus? Não. Então não são eles. E é um número simbólico pelo fato de englobar todos aqueles que hão de lutar com Deus, como Israel. O significado de Israel significa aqueles que lutam com Deus, contra o defeito de caráter, contra as leis imperialistas humanas, mas permanecem fiéis a Deus, mesmo sendo perseguidos. Eles, portanto, são aqueles que sobreviverão
a grande tribulação que virá ao mundo, conforme a palavra de Deus está nos ensinando no Apocalipse. Tudo bem aqui então? Bom, o capítulo 7 de Apocalipse, ele é um prolongamento do capítulo 6. E o capítulo 6 de Apocalipse, o sexto selo, ele termina com uma angustiosa constatação. Deus está vindo, o Pai e o Filho estão vindo, e as multidões despreparadas, as multidões que desprezaram a verdade da palavra de Deus, estão fugindo, rogando aos montes que caiam sobre eles, estão suplicando para serem soterrados ante a ideia de enfrentar as consequências de seus atos, de seus ensinamentos doutrinários errôneos, porque conheceram a verdade e rejeitaram solenemente e voluntariamente a verdade. Então estão fugindo, dizendo: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, verso 16. E no verso 17 eles fazem uma pergunta angustiosa, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Essa expressão, quem pode suster-se ou subsistir, ela tem um significado muito importante na palavra de Deus, porque significa ficar de pé, ficar audaciosamente firme pela verdade. É o privilégio de manter a fé doutrinária, a fé de confiança, a fé de esperança em Deus, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a perseguições, mesmo em face de ameaças contra a própria segurança pessoal, ameaça de morte. Então, quem poderia ficar de pé diante da majestade de um Deus santo que está vindo? Somente aqueles que mantiveram a fé conforme a palavra de Deus, que obedeceram à palavra de Deus e que firmemente se colocaram ao lado de Jesus e de sua palavra, apesar de todos os conflitos que isso possa significar, não é? Então, Jesus mesmo desejava esse tipo de fé para os seus discípulos. Lá em Lucas 21, 36, abri a Bíblia, Lucas 21, 36, Jesus disse: vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. E aí nós entendemos que essas pessoas no Apocalipse 6, versos 16 e 17, que estão fugindo, tentando escapar, eles são religiosos, são líderes de religiões, de igrejas ou religiões de uma forma geral, e seu povo, que foram por eles seduzidos e enganados, que rejeitaram a palavra de Deus, porque meu pastor diz assim, minha igreja fala assim, meu bispo, meu padre, e infelizmente estão errados. Tinham convicção que estavam errados. Através de literaturas, através de vídeos como esse, compreenderam, mas não levaram a sério. Acharam que isso aí é outra conversa, outra narrativa, que é a forma de interpretar de um e de outro e tal. Então, mas fica certo aqui que eles são religiosos. Por quê? Porque eles sabem quem está vindo e o que vão fazer. Eles têm pleno conhecimento disso. Sabem também que por influência deles, o mundo praticamente se entregou a uma forma de culto vazia da verdade. A consciência deles dizem isso, porque eles pregam contra, eles ensinam contra isso. Eles ficam nas lives, usando as mídias sociais para dizer que quem ensina essas verdades são seitas. São pessoas que não são cristãs, etc. Faz um discurso de ódio contra aqueles que ensinam a verdade da palavra de Deus. Então, esses líderes estão fugindo porque percebem com tristeza, com horror, que o que eles ensinaram e acabaram enganando o povo, vão pagar caro por isso. Eles estão a tal ponto de reconhecer que sua prática religiosa trouxeram lucros para eles. Só não trouxeram certeza de salvação. Por isso que não estão de pé diante de Deus, mas fugindo aqueles que não gostam da luz, escondem nas trevas, não é? Então, que tipo de fé o Senhor Jesus pretende encontrar na terra quando ele voltar? Apocalipse 14, verso 12, responde. Aqui está a perseverança dos santos, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho e a fé de Jesus. E a fé de Jesus. Veja, a fé de Jesus
é mais do que a fé em Jesus, que nos justifica, que nos salva, que nos perdoa. A fé de Jesus é a capacidade que Deus dá para aqueles que, como Jesus, aprendem a obedecer a sua palavra, de se manter firmes, decididos em favor da verdade, crendo nas mesmas doutrinas que Jesus ensinou através de toda a sua palavra, através da Bíblia inteira. Você não pode dizer que algumas coisas é de Deus e outras não na palavra de Deus. Porque se você gosta apenas daquilo que mais lhe agrada na Bíblia, você não está acreditando na Bíblia. Você está acreditando em você mesmo, naquilo que você gosta. E é diferente isso aqui, não é? Então a fé de Jesus é isso. É uma fé totalmente diferente do que está sendo pregada nas igrejas hoje em dia. O que elas pregam? Estando debaixo da graça, não precisamos guardar a lei de Deus, não precisamos guardar os mandamentos, não é preciso guardar o sábado, é preciso guardar o domingo. E aí eles fazem milagres, fazem curas, fazem pregações lindas, mas se não obedecem à lei de Deus, estão pecando. Mateus 7, 21 a 23, fala de uma classe de pessoas que dirão na volta de Jesus: Senhor, mas nós não fizemos milagre em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios. E ao invés de receber um parabéns para você de Jesus, eles recebem olha, eu não conheço vocês não, porque vocês praticam iniquidade. Então, que aliança existe entre Deus e a iniquidade, que é o pecado, que é o quebrantamento, que é a desobediência à lei de Deus? Nenhuma. Então, se praticam a iniquidade, que é a desobediência voluntária à lei de Deus, então eles estão fora da aliança de Deus, sem proteção nenhuma de Deus no mundo. E, portanto, estão abertos às influências de Satanás, que vão carregá-los para o mal, ok? Então, neste vídeo nós vamos aprender o que é o selo de Deus, onde é que está o selo de Deus, qual é a sua importância. E nos próximos vídeos nós vamos ver algo sobre quem pode ser selado, como se dará o selamento, ok? Vamos à Bíblia. O que é um selo de Deus? O que é um selo? O selo, e para que serve? O selo era um anel, aí está uma ilustração, um anel que havia um alto relevo, onde a pessoa, a autoridade que detinha esse anel, ou um cilindro, ele fazia um documento e derramava uma cera, e enquanto a cera ainda estava mole, ele aplicava esse cilindro, o sinal do anel ali, e deixava uma marca em alto relevo. Significava que aquele documento foi feito por uma autoridade, e essa autoridade não permitia que ninguém, a não ser outra autoridade destinatária, pudesse abrir o selo e quebrando aquele lacre para poder ler. Então, vamos lá. O selo era um sinal de autoridade e validava documentos. Vamos para a Bíblia. Jeremias 32, versículo 10 e 11. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei, e os estatutos, como a cópia aberta. Verso 44. Comprarão campos por dinheiro e lavrarão as escrituras e as fecharão com selos e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, na cidade da região montanhosa, na cidade das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. O profeta Jeremias, dando uma demonstração de fé incontestável em Deus, porque Deus disse que o povo seria levado como cativos para a Babilônia. E ele disse que Deus não ia abandonar aquela terra. As pessoas ainda iam voltar e iam comprar terras ali. Então, para demonstrar sua fé, Jeremias comprou um terreno, uma terra, e selou o documento, pagou, para provar, confio em Deus que ele vai realizar essa promessa. E por isso nós vamos voltar para esse lugar. Então, o selo era para comprovar um documento, dar validade para aquele documento como um selo, não é? Era muito importante isso. É como se fosse um carimbo ou uma assinatura para validar aquele documento. Em Gênesis 41, versos 41 e 42, fala de Faraó. Quando ele escolheu José para ser o governador do Egito, o administrador, Faraó deu-lhe seu anel com seu selo, indicando com isso que José, a partir daquele momento, agiria em seu nome. Seria a maior autoridade. Ele mesmo disse, olha, sem o seu mandado, ninguém levantará pé do Egito
porque você, depois de mim, é o segundo em todo o Egito. Vamos ler o texto? Gênesis 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Então disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, no verso 44. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E José então assumiu esse cargo aí. Né? Em 1 Reis 21, versículo 8, está escrito também sobre Jezabel, naquele episódio em que Jezabel tomou a vinha de Nabote e para o rei Acabe, o que ela fez? Ela chamou os anciãos, né, e escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Fez ali um documento falando mal de Nabote, que ele poderia ser morto porque ele blasfemou contra Deus e contra o rei, para ficar com a vinha de Nabote. Então, um selo servia para quê? Como um sinal de autoridade, para autenticar documentos e para mostrar que aquela pessoa era alguém de poder. Aí ele tinha um anel que selava, ele usava para selar os documentos, aquilo que ele editava os documentos. Tudo bem por enquanto? O selo também era sinal de propriedade e proteção. Quando eram encomendados algum objeto de cerâmica, objetos para um palácio, qualquer coisa assim, cada peça recebia o selo do proprietário, indicando que aquilo ali pertencia a uma autoridade. Do mesmo jeito que hoje, pessoas e bibliotecas fazem, quando botam um carimbo num livro, indicando que aquele livro pertence a uma determinada pessoa, a uma determinada biblioteca. Então nós temos um selo até hoje como isso aí, como um sinal de propriedade, como um sinal de proteção também. Por quê? Porque para proteger algum objeto, para proteger algum documento contra a violência, de ser roubado, de ser falsificado, então o propósito era torná-lo inviolável com este selo, como é o caso de cofres, casas, celeiros, tumbas, tudo era selado para que ninguém pudesse violar aquele ambiente. Temos um exemplo, quando Daniel, por exemplo, foi jogado na cova dos leões, os medos e persas exigiram que o rei selasse o túmulo, para que ninguém pudesse mexer e nada fizesse contrário à decisão que foi colocada sobre Daniel. Então a palavra diz, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Profeta Daniel, capítulo 6, verso 17. A mesma coisa se fizeram com o túmulo de Jesus. Quando os líderes judeus crucificaram a Cristo por ordem de Pilatos, né? E eles chegaram lá e falaram, olha, nós ouvimos falar que aquele embusteiro disse que ele vai ressuscitar. Para que ninguém vá lá e roube e fala que ele ressuscitou, manda uma guarda lá. Pilatos, chateado, falou para eles o seguinte, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Mateus 27, versos 65 e 66. E Apocalipse 9, verso 4 diz também que o selo é a forma de Deus proteger seu povo contra as ciladas de Satanás, contra o mal. Porque Apocalipse 9, 4 diz que haverá uma ação de demônios na terra e esses demônios têm endereço fixo. Eles sabem a quem atacar e vão atacar justamente aqueles que não têm o selo de Deus, aqueles que não estão protegidos por Deus. Você pode ler Apocalipse 9, verso 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Vê que Apocalipse 7, versículo 1, já falou disso? 4 anjos segurando os 4 ventos, para que depois, só solte depois que os servos de Deus fossem selados, para que não sopre nenhum vento, não aconteça nenhum mal sobre a terra,
Porque enquanto o povo de Deus não for selado, não pode haver uma obra de destruição como Satanás pretende. Porque senão ele destruiria o próprio povo de Deus que está aqui para poder ensinar essa verdade ao mundo, e ali o mundo permaneceria na ignorância. Então essa é a proposta dele. Destruir logo o mundo, fazer guerra daqui e dali para ver se de alguma forma o povo de Deus seja atingido, seja envolvido e morra. E assim a obra de verdade não avance. E o mundo continue debaixo da mentira, debaixo do sofrimento. Mas quem estiver protegido pelo selo de Deus, estará protegido por Deus contra esses males. Portanto, é importante que você compreenda o que é o selo de Deus e tome uma decisão a respeito disso. Os elementos de um selo. Todo selo verdadeiro na Bíblia, ele tem 3 elementos, 3 características importantes. Ele tem o nome da autoridade, tem o cargo ou função e tem o território onde ele manda. Isso aí é uma foto de um selo, que ou seja, de uma parte de um... Foi encontrado um molde de cera, uma parte de cera, de um que foi selado pelo carimbo, pelo selo do rei Acaz, de Ezequias, pelo rei Ezequias. Então, foi encontrado e aí a inscrição diz que esse carimbo, isso aí foi resultado do anel de selar ou do cilindro de selar do rei Ezequias. Pertence a Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Então, os elementos do selo são esses. O nome da autoridade, Ezequias. Cargo ou função, rei. De qual território? De Judá. Então, o selo tem que ter essas características aí. E nós vamos encontrar isso, né? A partir desse momento, convido você a descobrir qual é o selo de Deus. Durante muito tempo, Deus sempre procurou proteger, resguardar seu povo, enquanto esse povo ia amadurecendo para receber o selo de amadurecido, de completo, de perfeito em Deus. E Deus, então, sempre encontrou meios de proteger o seu povo, enquanto esse povo estava no processo de compreensão da verdade, de andar na justiça de Deus. Então, a circuncisão já foi utilizada por Deus como sinal de seu pacto, de sua aliança com o seu povo. Abraão, por exemplo, quando creu em Deus, Paulo afirma em Romanos 4, verso 3, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. É Romanos 4, verso 3 e 11. Então, selo e sinal são usados como sinônimos. São símbolos da aliança eterna de Deus, da aliança de Deus, né? Então, Abraão teve fé nas promessas que Deus lhe fez e Deus entrou em aliança com ele. Olha, de hoje em diante você anda na minha presença, ser perfeito, eu sou o seu Deus e vou lhe abençoar, etc. Essa é a aliança, serei teu escudo e tal. Então, essa foi a aliança entre Deus e Abraão. E posteriormente, cerca de 13 anos mais tarde, Abraão recebeu a ordem para circuncidar-se e para circuncidar dali em diante todos os homens de sua casa. Estando ele lá com seus 100 anos de idade, 99 anos, Gênesis 17, 24, você lê o texto, e Isaac, seu primogênito, com 13. Então ele circuncidou todos os homens. Isso ali era um sinal visível dessa aliança, desse pacto, era a circuncisão. Eles reconheciam a si mesmos como povo de Deus, que se manteriam fiéis aos relacionamentos matrimoniais, não casando com mulheres pagãs, com mulheres estrangeiras. Eles estavam prometendo a fidelidade à aliança de Deus, ao mandamento de Deus, de não quebrar a lei de Deus, porque se eles casassem com mulheres estrangeiras, seriam seduzidas por elas a adorar outros deuses. Então eles estariam desobedecendo a lei de Deus. Mas esse selo da circuncisão, depois que Jesus veio, que Jesus cumpriu essa lei cerimonial, Jesus então não aplica mais a circuncisão ao seu povo. Então o apóstolo Paulo mesmo diz que em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor, mas a fé que age por amor. Gálatas 5, versículo 6. Ou seja, Deus agora deseja circuncidar não é mais o prepúcio masculino, mas o coração. Deuteronômio 30, verso 6, o Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês
e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Então, o selo da circuncisão desapareceu. Só é circuncidado hoje quem quiser, aqueles que querem ser judeus e se comprometem a guardar todos os 613 mitzvot, 613 mandamentos da antiga lei, né? Todo o Antigo Testamento eles têm que guardar. E a gente sabe que o Senhor Jesus foi o único que guardou, e aqueles que se submetem a esse jugo de escravidão estão voltando de novo para a escravidão, porque somente Jesus conseguiu guardar todas as leis que está na Bíblia. Mas o cristão é chamado a guardar a lei de Deus, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, pela misericórdia que o Senhor oferece a todos aqueles que nele têm fé. Romanos 3,31 diz que os que têm fé são obrigados a guardar a lei de Deus, a não quebrar, a não desobedecer. Amém? Vamos lá. Qual é o selo de Deus? Em Êxodo 12, verso 12 e 13, o sangue do cordeiro nas portas foi um símbolo de proteção, um sinal de proteção. Quando Deus anunciou a 10ª praga no Egito, que era a morte de todo primogênito, Deus avisou o seu povo: olha, todos vocês devem matar um cordeiro e pegar o sangue dele e passar nos umbrais da porta. Quando eu passar, quando o anjo da morte passar para realizar a sua obra, a casa que tiver esse sinal, ele vai passar por alto. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa casa estará protegida. Mas a casa que não tiver esse sinal, a casa ali vai sofrer as consequências da desobediência. Então o sangue funcionava como um selo de proteção. Os que se encontravam dentro das casas marcadas com o sangue do cordeiro manifestavam fé nas palavras de Deus e obediência, ao agirem exatamente como Deus havia especificado. Esse selo também foi passageiro, porque teve validade apenas aquela noite. Depois disso, nunca mais se usou o sangue do cordeiro como um selo, como um sinal de proteção, a não ser o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você deu para entender, né? O selo era usado como proteção nesse simbolismo aí. E qual é o selo de Deus? Veja agora. O sábado, o santo sábado do Senhor, a palavra de Deus diz que enquanto Israel estava ali no Monte Sinai, depois de Deus lhes dar suas leis, seus estatutos, ordenanças, Deus lhes disse assim, em Êxodo 31, verso 16 e 17, vamos ler o texto. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Êxodo 31, verso 16 e 17. E também a Ezequiel 20, versículo 20, o Senhor diz: santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos santifica. Então o sábado, quando devidamente observado, é um sinal de que Deus é o nosso Deus. É um selo de propriedade. Deus identifica seu povo por esse sinal, a guarda do sábado. E aquele que guarda o sábado, como Deus deseja, está manifestando fé em Deus como Criador, como Redentor, como Provedor, e está obedecendo ao mandamento que ele ordenou. Mas você vai dizer, mas Deus, está claro que Deus disse aqui para os filhos de Israel. Nós somos brasileiros, nós somos de outras nações. Mas, amados, os filhos de Israel são todos aqueles que, como Israel, manifestam a mesma fé que Abraão teve. Fé na promessa de Deus, fé na palavra de Deus, obedeceram com a mesma determinação que Abraão, que os patriarcas, que os profetas. Então Israel é mais do que uma nação étnica. A nação étnica foi escolhida para ser o Israel de Deus, para ser aqueles que lutam com Deus contra os seus defeitos de caráter, contra os seus defeitos morais, contra o pecado e saem vencedores. Como aquela nação rejeitou a proposta de Deus através de sua liderança, eles mataram o Messias, rejeitaram ser uma agência
de libertação para o mundo e se tornaram autocentrados em si mesmos, então esse Israel de Deus hoje passou a ser a igreja. Em todos os lugares onde houver um que pela fé em Jesus guarda a lei de Deus, entra na aliança com Deus para guardar seu santo sábado, Deus disse, é meu povo, é o Israel, entendeu? Então não somente aquele Israel que foi tirado do Egito, mas qualquer um que foi liberto do pecado, que o Egito é um símbolo do mundo que escraviza o povo de Deus. Quando ele é liberto, quando ele se insurge contra seus patrões, dizendo, eu preciso obedecer à lei de Deus, eu preciso guardar o sábado, ele está no movimento libertador de Deus. Como Moisés libertou o povo do Egito, o Senhor Jesus liberta o povo para obedecer sua lei. Então, se você foi salvo por Jesus, você foi salvo para obedecer. E aí está o selo de Deus, o sábado. Em Êxodo 20, verso 8 a 11, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Lembra-te, aqui ó, é memória, é justamente onde a besta vai colocar uma marca na sua mente, porque você sabe a verdade e não quer praticar, portanto você vai receber o erro com consciência. E é na memória que Deus pede para você lembrar do sábado, porque o selo de Deus também estará ali na sua mente e no seu coração, na sua mão, como um símbolo de fidelidade que você não vai trabalhar no sábado do Senhor, porque você está selado para servir a Deus como um servo fiel. Amém? Então é isso, o selo de Deus de proteção, o sábado do Senhor é este selo que Deus concederá a cada um dos seus filhos que obedecem, que guardam os mandamentos de Deus como Deus pede. Estarão selados, protegidos contra as ações demoníacas. Você não vai ver na igreja adventista a ação de demônios, mas vai perceber isso nas outras igrejas. Porque onde o selo de Deus está, o diabo não entra. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Dificilmente você vai ver, a não ser que um violador do sábado entrou e levou o demônio para lá, mas lá ele não é convidado, lá ele não entra, lá não existem manifestações demoníacas, porque o selo de Deus protege aquele ambiente e as pessoas da ação de demônios. Qual é o selo de Deus? O Espírito Santo. Bom, essa é uma grande verdade. Efésios 1, verso 13, diz que o Espírito Santo é o selo de Deus. Este selo, todos os crentes de qualquer igreja são selados a partir do momento que crê no Evangelho, que aceita Jesus. E a Bíblia diz em Efésios 1,13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Está claro para você, não está? O Espírito Santo é o selo de Deus. Efésios 4,30 também diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ok? Portanto, aquele que conheceu o Evangelho e creu, foi selado com o Espírito de Deus. O Espírito prometido por Jesus. O mesmo ensinamento está em Coríntios, 2 Coríntios 1, verso 21 e 22, onde Paulo diz, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu penhor do Espírito em nosso coração. Então, desse modo, Deus confirma que ele nos selou e nos deu penhor do Espírito. O penhor do Espírito é Deus dizendo, olha, ele vai continuar a obra de transformar o caráter de vocês de tal forma que vocês cheguem à condição que possam ser selados como propriedade e ele virá buscar. Então o Espírito Santo é o penhor dessa obra. Significa que todo aquele que crer em Jesus e recebe o Espírito, essa pessoa pertence a Deus, porque quem tem o Espírito Santo é de Deus. Romanos 8, verso 9 diz isso. Quem tem o Espírito, é guiado pelo Espírito, ele é de Deus. E aí o que acontece? A pessoa
que recebe o Espírito Santo tem que ser uma pessoa que obedece. Porque a palavra do Senhor diz muito claramente que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. Atos 5:32. O Espírito Santo faz o quê? Ele começa a interceder por essa pessoa que aceitou a Jesus, para que ela passe a compreender toda a verdade que Deus deseja revelar para ela. O Espírito Santo tem essa função, a verdade, guiar a pessoa a toda a verdade. Jesus diz em João 16, verso 8, que quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiaria a toda a verdade. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo quer revelar para o povo de Deus, em todas as igrejas, que é necessário continuar o processo de descoberta da verdade. E a verdade que você não guarda, meu amigo, é o sábado. E é o selo de Deus, completo. Quem recebe o Espírito Santo, recebe poder para guardar o sábado. Quem recebe o Espírito Santo, recebe entendimento para compreender a palavra de Deus. E é impossível você ler de Gênesis a Apocalipse e não perceber que a Bíblia fala do sábado. Fala que você tem que guardar o sábado. Ah, mas meu pastor, meu padre, não sei o quê. Moço, é o que diz a palavra de Deus. Então, em quem você vai acreditar? Portanto, não entristeça o Espírito Santo. Toda vez que você lê na palavra e diz que aquilo ali não é certo, mas o que é certo é que diz o seu pastor, seu líder, você está entristecendo o Espírito Santo. Porque ele quer guiar você à verdade para que você receba o selo de proteção. Porque o selo de Deus em Apocalipse não é o Espírito Santo, mas é o selo que o Espírito Santo quer dar a todo aquele que aceitou a Jesus, levando essa pessoa a obedecer à lei de Deus e assim ser selado, ser protegido e ser guardado das forças do mal. Ok, então? Então nós já vimos que um selo, para ser verdadeiro, precisa ter 3 características importantes. E onde nós encontramos isso? Na lei de Deus. A lei de Deus é onde está o selo de Deus. Isaías 8, verso 16 diz: sela a lei no coração dos meus discípulos. Selar a lei. E as características do selo de Deus estão presentes no mandamento do sábado. O mandamento do sábado diz: lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque o Senhor teu Deus, em 6 dias, fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Você já leu isso na Bíblia, não já? Êxodo 20, verso 8 a 11. Então, ali no mandamento do sábado, no 4º mandamento, nós temos o nome, Jeová, o nome Javé, o nome de Deus, o Senhor. Está ali o cargo de Deus, ele é o Criador. Está o território onde Deus atua, que é o universo, representado aqui pelos céus e a terra. Então, somente o mandamento do sábado possui essas características de um selo verdadeiro. Daí você passa a entender a ânsia do diabo em destruir esse conhecimento, destruir o selo de Deus, destruir o sábado. Por quê? Fazendo isso, ele lança a humanidade no pecado e estando sem a proteção divina contra as pestes, contra as doenças, contra as enfermidades, contra os males que o próprio diabo quer lançar sobre a humanidade. Apocalipse 9, verso 4 diz que os demônios vão atacar e destruir somente aqueles que não têm o selo de Deus. E o selo de Deus é o 7º dia, o sábado, do 4º mandamento. Está faltando apenas isso para você. Você já foi salvo pela graça, você já recebeu a Jesus no seu coração, você anda debaixo da graça de Deus pela fé no Senhor, mas enquanto você estiver desobedecendo um claro mandamento de Deus, você está em pecado. O diabo tem acesso a você, à sua igreja, à sua família, ele leva doença, ele leva enfermidade. Agora vá a uma igreja adventista 7º dia. As pessoas estão protegidas, porque tem um estilo de vida diferente, tem um estilo de vida saudável, protegidos, guardados por Deus, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. E temer a Deus é obedecer, temer a Deus é andar em conformidade com sua lei, com a sua vontade. Vamos lá? E o selamento já começou, no próximo vídeo nós vamos estudar sobre isso. E o selo de Deus, Deus não vai poder colocar seu selo em quem não está em perfeita harmonia com Cristo, que desobedece o mandamento de Deus, porque olha,
está em curso uma obra de investigação no Santuário Celestial. O Senhor Jesus está lá fazendo a análise da vida de cada pessoa que diz que crê em Deus e comparando ela com o modelo, com o seu próprio caráter, o modelo de comportamento que é a sua lei. E se a pessoa não está de acordo com isso, ela não pode ser selada. Entendeu? Então, o resultado final do juízo divino é dizer quem deve receber o selo de Deus e quem não deve receber o selo de Deus em sua fronte. Porque somente aquele que está praticando a verdade da palavra de Deus, de acordo com o modelo visto em Jesus, será selado. Cristo deve ser imitado pelos cristãos em tudo que ele ensinou na palavra, quanto ao comer, beber, vestir, dia de culto, etc. 1 Coríntios 10:31, você lembra desse texto? Quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. A orientação de Deus é essa. 1 João 2, verso 4 a 6, vamos ler esse texto? 1 João 2, 4 a 6. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É por isso, meus amigos, Jesus guardava o sábado, você é um cristão. Segue Jesus, guarda o sábado. Jesus não comia carne de porco, você é um cristão. Segue o exemplo de Jesus. Jesus não usava nenhum tipo de droga para manter a mente acesa, como café, como Coca-Cola. Segue o exemplo de Jesus. Então, é por isso que o selamento diz respeito a todos os cristãos, a todos os crentes, católicos, evangélicos, adventistas do sétimo dia, religiosos de todas as crenças e religiões. Porque sem este selo, sem obedecer à palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus como você conhece, você acha que você será salvo no pecado? Quem aceitou Jesus recebe o selo do Espírito Santo e, como salvo, ele descansa no Senhor Jesus e deve prosseguir na obediência, guardando o sábado, para confirmar o seu propósito individual de ser selado e receber a proteção de Deus. Quem descansa em Jesus, descansa no sábado. O diabo luta para você não receber o selo de Deus, para que você, ainda como um crente, venha doenças, enfermidades e problemas, acesso de demônio à sua vida. O selo de Deus é seu escudo de proteção. Deus protegerá somente quem tem seu selo. Apocalipse 9, verso 4. Leia esse texto com oração e peça a Deus. Você precisa receber o selo de Deus com urgência. Então você precisa fazer a sua escolha. Ou você recebe o selo de Deus, porque você está em conformidade com o caráter de Deus, obedecendo a Deus, ou você recebe o selo da besta, a marca da besta. Estará igualzinho ao diabo, agindo como ele, agindo como alguém que realmente está perdido. Você precisa receber o selo de Deus, o sábado. É importante para a sua salvação. Você é salvo pela graça, você é salvo por Jesus, mas é salvo para obedecer. Ser salvo pela graça não te isenta de obedecer à lei de Deus. É um perigoso engano dizer estou salvo pela graça e desobedecer à lei de Deus. Você não está salvo enquanto desobedece a um claro mandamento do Senhor. Tiago 2, verso 10 a 12, diz que nós seremos julgados, como está acontecendo agora no céu. O povo de Deus está sendo julgado. Julgado de acordo com a lei de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus. Então, se eu estou sendo julgado de acordo com o padrão da lei, a lei diz que eu sou pecador, porque eu não estou debaixo da graça da lei. Não estou sobre a proteção da lei. Quem não está sobre a proteção da lei está não debaixo da graça, está debaixo da lei. Ela está acusando como pecador. Então, uma vez que nós somos salvos pela graça, temos que obedecer à lei de Deus. Mas aquele que desobedece um mandamento de Deus, qualquer um que seja, ele desobedeceu toda a lei. Ele desfez todo o trabalho que o Espírito Santo está realizando na vida dele. Esse é o propósito de Satanás. Que você conscientemente diga que está salvo, mas desobedecendo. E quando você for julgado, surpresa, você está perdido. Jesus vai dizer, eu nunca te conheci, porque você não obedece.
Sua consciência diz que esse assunto é verdade e é sério isso. Os pastores que combatem o sábado fazem isso porque a consciência deles dói. Eles não querem guardar, mas assentaram em cima do erro e não quer perder audiência, não quer perder dízimo, não quer ensinar a verdade. Portanto, quando eles atacam com a própria palavra de Deus, você já percebe o absurdo. Como não faz sentido combater uma doutrina bíblica justamente com a Bíblia dizendo de Gênesis a Apocalipse que o sábado é o dia do Senhor. O cristão, vou repetir, tem a obrigação de guardar o sábado, pois Jesus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Salvador, Ele é o Senhor do sábado, Ele diz isso. Ele não é o Senhor do domingo. O Senhor do domingo é outro. É quem criou o domingo como dia de guarda, que foi o papado romano. O papado romano, não foi Deus. Não existe domingo na palavra. E você diz que segue a palavra. Então faça a sua escolha. Selo de Deus ou o selo da besta? O que você vai escolher? Selo de Deus te protege. O selo da besta faz você semelhante à besta. Vai passar a perseguir os que guardam os mandamentos de Deus. Vai começar a falar mal da lei. E quem fala mal da lei, julga a lei, está contra Jesus, está contra Deus. Deus te abençoe, que você tome sua decisão. Guarde o sábado do Senhor, porque você foi dotado pelo Espírito Santo para fazer isso. O Senhor Jesus lhe deu graça para isso, lhe deu poder para isso, para obedecer. Vai te custar o trabalho, vai te custar talvez algumas deboches, mas o povo de Deus vive como mártir da verdade, vive como testemunha da verdade, até que Jesus venha. Deus lhe abençoe. Nosso próximo estudo, quem é que pode receber o selo de Deus? É uma revelação importante para o remanescente, para o povo de Deus que deve pregar o evangelho ao mundo. Um forte abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, te peço por favor, e divulgue para os seus parentes, para os seus amigos. Até mais.